nasci no Congo quando meus pais morreram. Fiquei sob os cuidados do meu tio que morava na capital. Meu tio foi afetado pela morte de meu pai. Mais tarde, ele me mandou para a escola e começou a apoiar meus estudos. Meu tio ainda estava na universidade quando começou a financiar meus estudos. Quando ele conseguiu um emprego, foi enviado para a província equatorial e me levou com ele, mas depois de algum tempo sua esposa começou a me maltratar. Comecei a sofrer injustiça de sua esposa. Ela não tinha filhos e tinha ciúmes da atenção que eu recebia de seu marido. Ela conseguiu envenenar o marido contra mim. Como consequência, meu tio começou a criar rejeição em relação a mim. No final, meu tio me expulsou de casa e fiquei sem teto na rua. Eu não poderia suportar isso. Foi demais para mim, então decidi cometer suicídio. Foi quando eu ia fazer isso que um amigo do meu tio me pegou. Expliquei a ele que fui expulso de uma casa por meu tio e sua esposa. Ele disse que há pessoas que governam e dominam este mundo. Quando chegamos em casa, esse homem dominou meu tio e sua esposa. Eles fizeram como ele lhes disse. Na verdade, esse homem era um ocultista. Ele tinha um pentagrama de dominação através do qual ele estava dominando as pessoas e forçando sua vontade sobre os outros. Fiquei tão impressionado com a maneira como ele dominava meu tio que queria poder dominar pessoas como ele. Mais tarde, ele me levou ao seu mestre, que me disse: o mundo espiritual é uma dimensão ou um reino governado por leis e códigos. Espíritos malignos gostam de coisas como perfume, incenso e velas. Você precisa trazê-los para que possamos fazer um pentagrama de dominação. Mais tarde, trouxe os itens solicitados. Disseram-me para me preparar para encontrar as grandes damas do mar, as sereias. Isso foi demais para mim. Então reclamei com o místico que me disse: você tem que entender que sou um grande mestre. Trabalho com mundos místicos e colaboro com seres invisíveis do mar, seres do segundo céu e da floresta. Amados, existe um reino invisível que os cristãos devem conhecer. Dos 10 anos que passei no ocultismo, lutei contra pastores e desloquei igrejas. Os cristãos estão sob ataques sistemáticos do mundo sombrio do diabo. Eu disse ao místico que sou muito jovem para ver as grandes damas do mar. O místico disse: estas são lindas damas. Elas trarão para você um anel de poder e dominação. Este anel também é um dispositivo de comunicação com o reino marinho. Mas como eu insistia que não queria ver essas sereias, o místico passou um pouco de pó em meus olhos para me cegar quando chegasse o dia do encontro com as sereias. Cozinhamos para eles e arranjamos cadeiras para eles. Estávamos sentados quando de repente ouvi mulheres andando por todos os lugares. Estas eram as sirenes. Sentaram-se nas cadeiras reservadas para eles. Eles comeram a comida preparada para eles. Eu podia ouvi-los, mas não podia vê-los. Depois de comer, eles decidiram entre si quem seria minha esposa. Mais tarde, um deles juntou-se a mim na cama. Fiquei com medo e arrepiado, mas ela estava se aproximando de mim, então me levantei. Quando fiz isso, ela ficou com raiva porque percebeu que eu a estava evitando. Ela perguntou ao místico: por que esse homem está me evitando? Eu sou linda. Não aguento essa rejeição. Estou indo embora. Este homem está se comportando como se não fôssemos bonitos. Estamos indo embora em vez de matá-lo. Vamos deixá-lo viver, mas não vamos dar a ele o que trouxemos para ele. Então ouvi a porta batendo. Foi a partida dessas sirenes de água. Fiquei emocionado porque quando você convida as sirenes de água e se comporta assim, ou morre ou fica louco. Existem leis duras e rígidas que regem o reino das trevas. O místico que chamou as sereias não gostou. Ele disse: estes são espíritos superiores que vieram para ajudá-lo, mas veja como você os tratou. Eles poderiam ter matado você. Mais tarde, o místico escreveu o pentagrama da dominação em um pergaminho. Era um círculo com uma cruz dentro e 4 letras ao redor da cruz. Essas 4 letras são as iniciais de 4 demônios de dominações. Esses 4 demônios são domínios. O pergaminho é uma folha rara usada no ocultismo para escrever orações mágicas e talismãs. O místico me disse: para dominar as pessoas, você terá que colocar a mão no bolso e segurar o pergaminho. Como resultado, a pessoa com quem você está falando estará sob seu domínio. Basta olhar para ela os olhos dele. Então o místico me disse: você pode começar a dominar na escola, em casa e na vizinhança. Você pode fazer o que quiser porque pode dominar qualquer um. A partir desse momento comecei a impor minha vontade às pessoas. Dominei pessoas que me trataram injustamente. Eu também impus minha vontade na escola. Deus criou Adão para dominar a criação,
Mas Lúcifer permitiu que seu seguidor dominasse seus semelhantes e a dominação é um estilo de vida no ocultismo. Eu era amado em casa e na escola por causa desse poder de dominação. Eu estava com a mão no bolso o tempo todo para dominar. Depois de algum tempo meu poder de dominação me corrompeu porque comecei a dormir com mulheres, mesmo com mulheres mais velhas e por 3 anos exerci domínio sobre meus semelhantes. Durante esses 3 anos sofri de enxaqueca e quando procurei o místico pedindo ajuda ele pediu para comprar incenso para tirar aquela doença. Existem muitos tipos de incenso. Por exemplo, há incenso de exorcismo e há incenso de Jerusalém. Depois compramos o incenso e fizemos ritual mas não funcionou. Então o místico me deu uma fórmula mágica de oração escrita em pergaminho. Eu tive que escrever uma cruz naquele pergaminho com sangue, mas ainda não estava funcionando. Depois, ele me deu a oração mágica de Carlos Magno. Ele me deu a oração da novena, a oração mágica de Santo Antônio de Pádua, a oração mágica de São Miguel e São Cristóvão. Mas todas essas orações mágicas não estavam funcionando. Se você é um membro da Igreja Católica, pode reconhecer essas orações. Meu mestre foi iniciado no ocultismo por um padre católico romano na cidade de Kisangani. Ele estava misturando a magia católica romana com outras formas de magia. Mais tarde, meu mestre me enviou à Igreja Católica para encontrar uma maneira de obter incenso e velas pontifícias e de exorcismo. Estes só podiam ser encontrados em uma paróquia católica, mas quando cheguei à Igreja Católica, os padres me pediram para ser acólito e trabalhar na sacristia. Mais tarde consegui as velas no reino do cemitério e dos mortos. Então, o padre católico da Bélgica, em nome do padre Becker, ofereceu-se para iniciar-me no ocultismo. Ele disse: quero mostrar-lhe os mistérios e as realidades deste universo. Sei que você era órfão. Mas eu nunca disse a ele essa informação. Alguns dias depois da missa vespertina, o padre e eu fomos ao mercado comprar roupas e comida. Achei que eram para caridade aos pobres, mas não era o caso. Carregamos o carro e começamos a dirigir na cidade. Percebi que estávamos saindo da cidade e íamos para o cemitério, mas estava escurecendo. Quando chegamos ao cemitério, o padre desenhou um pentagrama no chão. Quer dizer, ele desenhou um círculo e uma cruz dentro do círculo. Então o padre me mandou descer do carro e ficar dentro do círculo. Ele me disse para ficar no círculo porque era a única proteção contra o perigo. Então o padre pediu que eu me virasse para lhe dar as costas, o que eu fiz. Então ele se moveu mais fundo no cemitério e pronunciou palavras de encantamento. Na verdade, ele fez uma oração em latim. Depois, ele me pediu para virar e observar o cemitério. Quando me virei, não vi mais o cemitério. Era uma cidade avançada e cosmopolita. Vi pessoas e casas. Nesta cidade urbana, túmulos e caixões foram transformados em casas. Eu ainda estava neste círculo que deveria me proteger e abrir meus olhos para ver o reino espiritual no cemitério. Então o padre levou toda a comida e roupas que compramos no mercado. Ele me pediu para ajudar a compartilhá-los com essas pessoas nas ruas deste mundo misterioso. Mais tarde, vi o padre conversando com um homem. Ele me disse que o homem era o governante deste mundo dos mortos. Na verdade, o padre estava dizendo a esse espírito que fui eu quem comprou essa comida e roupas para que eu pudesse entrar em aliança e conexão com o mundo dos mortos e obter ajuda e assistência deles quando necessário. Depois de discutir com o governante do mundo dos mortos, o padre veio e colocou os pés no pentagrama onde eu estava. Como resultado, o misterioso universo dos mortos desapareceu no cemitério, e a escuridão reapareceu e voltou novamente. O padre me disse: sei que você está se perguntando quem são as pessoas no cemitério e o que é aquele mundo. Na verdade, são seres humanos comuns, mas já estão mortos, e aquela cidade urbana e cosmopolita é a dimensão dos mortos. Às vezes, à noite, os mortos vêm ao nosso mundo para se divertir e beber em bares e boates. Eles também vêm dormir com mulheres em hotéis. O padre disse: eu vim para assinar um acordo, uma aliança indireta entre você e eles para que, em momentos de necessidade, eles possam ajudá-lo. O padre me deu um livro. Ele disse: com este livro, você pode ir ao cemitério. Você ficará em uma tumba específica e apenas falará palavras de encantamento com o nome da pessoa escrita naquela tumba. Como resultado, ela aparecerá e você poderá falar com ele. Caso ele não apareça, certamente está no reino de Deus, mas aqueles que estão na morada dos mortos certamente aparecerão. Então o padre me revelou um segredo. O padre me perguntou: você sabia que durante a missa católica nós invocamos os mortos e eles vêm? Eu respondi: eu nunca vi ninguém.
Sim, eles veem, mas as pessoas não os veem porque não têm olhos. Mas todos os padres católicos podem ver os mortos durante a missa porque nós somos os iniciados e os padres católicos recitam uma oração durante a missa. Esta oração foi aprovada por o Vaticano para a invocação dos mortos. Esta oração é derivada do rito romano. Nesta oração, chamamos os santos ou os mortos para virem se juntar a nós na missa e eles vêm, mas as pessoas não prestam atenção às suas palavras. As pessoas não os veem porque não são iniciados, mas os padres católicos podem vê-los porque são iniciados. Então o padre me revelou que a canonização não é diferente das tradições e costumes africanos. De fato, quando os africanos perdem seus entes queridos, eles arrancam as unhas ou o cabelo do morto. Como resultado, o espírito dos mortos segue esses itens. É exatamente o que acontece no processo de canonização da Igreja Católica Romana. O padre me disse que quando um padre morre, pegamos seus ossos e os moemos e chamamos de relíquia e quando construímos uma nova paróquia enterramos parte desses ossos na fundação da nova paróquia e batizamos a nova paróquia em homenagem ao falecido padre cujos ossos estão enterrados na fundação da nova paróquia e renomeado a nova paróquia em sua homenagem. Como eu disse, o espírito dos mortos segue este item e este procedimento é chamado de canonização. O pároco local não pode celebrar a sua missa sem primeiro invocar o espírito do pároco cujos ossos estão enterrados na fundação da paróquia e cujo nome é dado à paróquia. O padre terá que recitar o que se chama Ladainha dos Santos. Caso a paróquia se chame Santo André, o pároco dirá: Santo André, guardião de nossa paróquia, venha conosco e ouça a nossa invocação. Esteja com aqueles que vêm celebrar a missa hoje. Esta invocação é chamada de Ladainha do Santo. De fato, uma porção do osso do santo canonizado é colocada na mesa do altar e também é chamada de relíquia. A magia católica é chamada de magia sagrada. Após o incidente no cemitério, o padre pensou que eu era forte o suficiente para suportar as vibrações dos espíritos invisíveis porque às vezes causavam pânico e terror, mas eu podia suportar. O padre deixou claro que os mortos e os espíritos dos ancestrais assistem à missa católica, mas você deve ser iniciado como padre para vê-los. Mas muitos católicos não podem vê-los. O padre Becker decidiu me expor ao mundo da magia e do ocultismo. Ele me convidou para sua biblioteca secreta cheia de livros ocultistas. Havia todos os tipos de livros misteriosos e esotéricos. Ele me deu acesso aos seus livros místicos e mágicos. O primeiro livro que li nesta misteriosa biblioteca chamava-se A Arte de Falar. Segundo este livro, todo ser humano tem a capacidade de falar e compreender todas as línguas do mundo. De acordo com este livro, o ser humano tem a capacidade de compreender as línguas de todos os animais do mundo, incluindo as línguas dos pássaros no céu, as línguas dos peixes na água e os animais na floresta. O livro explica que essa capacidade é desativada por Deus, mas pode ser ativada por meio de uma oração específica. Foi depois de fazer a oração recomendada pelo livro que minha capacidade de compreender todas as línguas do mundo, inclusive a dos animais, foi ativada. Tornei-me capaz de entender os pássaros no céu, os peixes debaixo d'água e os animais que se movem na superfície. Uma oração mágica foi suficiente para ativar essa capacidade. Lembro-me que ia visitar o padre quando ouvi um pássaro na árvore avisando a outro pássaro para ter cuidado com a minha presença. Quando ouvi pássaros conversando, fiquei atordoado e maravilhado. Mais tarde, vi um grupo de formigas cantando e incentivando umas às outras a trabalhar. Essa capacidade de entender as línguas dos animais tornou-se uma distração. Pedi ao padre que me ajudasse a desativar essa faculdade. O padre riu e me indicou a oração no final do livro para desativar essa faculdade. Depois de fazer aquela oração, não conseguia mais entender as línguas dos animais. Desde aquele dia me aproximei mais desse padre belga. Depois, ele me deu um segundo livro chamado A Invocação dos Mortos. O livro continha orações mágicas. O padre disse: você pode ir ao cemitério e subir em uma tumba ou um caixão específico e invocar o espírito da pessoa enterrada naquela tumba. Ele aparecerá se não estiver no reino de Deus. Consequentemente, comecei a invocar os espíritos dos mortos e colocá-los sob meu serviço. Eu estava usando o espírito de um morto para me auxiliar na prática de magia para um espetáculo que eu estava fazendo no circo. Ele se tornou meu espírito de servo para fazer as coisas aparecerem em público durante um espetáculo para a multidão. Eu estava enviando meu espírito servo para pegar coisas aqui e ali e depois que o item foi visto pela multidão eu tive que fazê-lo desaparecer. O espírito servo estava devolvendo para onde ele o levou.
Eu ainda estava na biblioteca secreta do padre católico romano quando recebi um livro chamado Ave Lúcifer. O livro era sobre a biografia de Lúcifer, descrevendo-o como um dos poderosos arcanjos criados por Deus com extraordinária beleza e sabedoria, mas depois ele ficou orgulhoso por causa de sua beleza. A Bíblia diz que todo dom bom e perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes celestiais, em quem não há mudança como sombras inconstantes. Tiago 1:17. Amado, o que quer que você seja hoje, seja um pastor, um líder, um engenheiro elevado em autoridade ou dignidade, é um presente de Deus. Não siga o caminho de Lúcifer, que foi expulso por orgulho, então tente ser humilde. Naquele livro Ave Lúcifer, estava escrito que Lúcifer caiu na terra com toda a sua sabedoria, inteligência e poder. Eles deram uma ilustração de um aluno inteligente que foi banido da escola por causa de sua atitude, mas, apesar do fato de não ter mais acesso à escola, tudo o que aprendeu anteriormente naquela escola não foi apagado de sua memória ou inteligência. É o caso de Lúcifer. Ele foi expulso com seu poder de beleza e sabedoria. Na Bíblia, ele propôs dar a Jesus a glória do reino da terra, como fez com muitos humanos na música, esportes, política, finanças, academia, mas Jesus se opôs a ele. Depois de ler o livro da Ave Lúcifer, disse a mim mesmo que deve ser possível encontrar Lúcifer cara a cara. Na minha infância, lembro-me de ter ouvido que Lúcifer tinha chifres e cauda na preparação católica para minha primeira comunhão e confirmação por meu professor. Então, depois de ler este livro, fiquei confuso, pois o livro elogiava Lúcifer. Então fui visitar o padre. Eu queria saber se era possível encontrar Lúcifer. O padre me disse que esteve em reuniões com Lúcifer muitas vezes no passado. Eu disse, no treinamento para minha primeira comunhão, disseram-me que ele tem chifres e rabo, mas neste livro aqui é o oposto, eles o estão elogiando. O padre me disse, não há como pregar em massa que Lúcifer é bom, mas o livro está certo, Lúcifer é bom. Eu disse ao padre, vim aqui pedir-lhe que me ajude a encontrar Lúcifer cara a cara porque tenho perguntas a fazer a ele. O padre disse, você ainda é um adolescente, não será capaz de suportar as vibrações negativas dele. Eu disse, quando você o conhece, como pode suportar a vibração dele? Se você pode suportar a vibração negativa dele, eu também posso suportar a vibração dele. Mas o padre estava relutante. Tive que pressioná-lo por muitos dias e como estava determinado. No final, o padre cedeu. Então, um dia, o padre me convocou em seu quarto. Ele estava vestido com uma roupa preta. Havia uma vela preta acesa e o incenso também os queimava. Ele começou a fazer uma oração mágica para invocar Lúcifer. Depois de invocar Lúcifer, ele terminou sua oração e me disse, você deve ser forte, pois você queria isso. Depois de um momento, notei que a sala do padre havia mudado. A cor estava mudando na parede. Então, num piscar de olhos, notei a ausência do padre na sala. Acabei de entender que tinha que ser uma experiência pessoal entre mim e Lúcifer porque fui eu quem pediu para vê-lo. O padre me avisou com antecedência para evitar medo, caso contrário, haverá consequências. O padre disse que haverá manifestação antes da aparição de Lúcifer como um teste para me intimidar. Após o desaparecimento do padre, ouvi um barulho estranho. Quando verifiquei embaixo da cama, vi um leão ao redor da cama do padre. Eu me controlei conforme as instruções do padre. Então o leão se aproximou de mim e começou a lamber meus pés como um cachorro, mas ao perceber que eu não tinha medo voltou a se sentar ao redor da cama do padre. O leão então desapareceu. Então ouvi um assobio. Eu me pergunto quem estava assobiando. Quando verifiquei, vi uma cobra que tinha 6 cabeças. Ele tinha 3 cabeças em uma ponta e outras 3 cabeças no que deveria ser sua cauda. A cobra se aproximou de mim. Abri a perna para evitar ser engolido por ela conforme as instruções do padre. Então 3 de suas cabeças rolaram na minha perna esquerda e as outras 3 cabeças rolaram na minha perna direita. Então essa cobra começou a me intimidar para me assustar. Tive medo, mas não chorei nem gritei. Fiquei calmo e como a serpente notou que eu não estava com medo, ela voltou ao redor da cama do padre. Quando a cobra desapareceu, ouvi um barulho como um alvoroço de pessoas no estádio comemorando uma vitória. Vi o padre reaparecer. Perguntei ao padre, onde você estava? Ele respondeu, eu estava aqui, mas você não podia me ver porque era o seu teste. O barulho ou o barulho que você ouviu foi o aplauso dos espíritos do mundo invisível pelo fato de você ter passado no seu teste. Então eu ouvi como um trovão. Perguntei ao padre, está prestes a chover? O padre disse,
Este trovão que você está ouvindo é o riso de Lúcifer. Então, em um piscar de olhos, Lúcifer apareceu. Pela maneira como vi, posso estimar que ele tinha cerca de 2 metros de altura. Ele estava vestido com uma roupa adornada com pedras preciosas. Ele era aparentemente gentil e sorridente. Então ele perguntou ao padre: Senhor Becker, você me ligou, mas quem é esse jovem ao seu lado? Qual é o problema? Você é quem precisa de mim ou do jovem? O padre disse: Fui eu quem te chamou. Este jovem é quem precisa de você. Ele me pressionou por tantos dias para vê-lo. Então Lúcifer se virou para mim. Ele estava curioso por causa da minha idade. Então ele perguntou: Jovem, você precisa de mim, o que posso fazer por você? Eu disse em meu coração que se eu mentisse para ele, ele saberia porque é um espírito. Certo, deixe-me contar a verdade a ele. Então eu respondi a ele: Veja, o livro que estou segurando em minhas mãos descreve você exatamente como você é agora. O livro fala sobre sua sabedoria, beleza e glória, mas durante meu primeiro treinamento de comunhão, disseram-me que você tem chifres e rabo. Eu estava tão confuso que disse que deveria vê-lo para esclarecer a confusão. Depois de me ouvir, Lúcifer começou a rir intensamente, mas enquanto ria era como um trovão. Ele disse: Há muita desinformação sobre mim nas igrejas, como você pode ver. Então ele abaixou a cabeça. Eu vi seu cabelo brilhando como ouro. Ele me perguntou: Você vê chifres? Eu disse não. Ele estava prestes a se virar para me mostrar as costas para me provar que não tinha rabo, mas eu o tranquilizei: Mas está tudo bem, acredito nele. Percebi que Lúcifer parecia um caucasiano. Então ele me disse: Deixe-me dizer-lhe que este mundo e esta terra são meus. Eles pertencem a mim e como você me conheceu, você desfrutará do bem deste mundo porque todas as coisas que você vê neste mundo pertencem a meu. Então ele me levou para fora do pátio externo da casa do sacerdote. Havia uma mangueira, mas não havia manga na árvore, pois ainda não era a estação. Então Lúcifer me disse: Estou colocando minha mão direita em seu ombro e você repetirá tudo o que eu lhe disser. Você vê a mangueira ali, não há frutos nela. Quero que você ordene a árvore que produza frutos. Então ordenei a árvore que produzisse o fruto e instantaneamente os frutos foram produzidos pela árvore. Lúcifer me disse para comandar o fruto para crescer, o que eu fiz. Como resultado, a fruta cresceu em segundos. Então ele me disse: Você não pode subir na árvore para pegar mangas, portanto, mande a manga cair. E ordenei que as mangas caíssem da árvore e aconteceu como eu ordenei. Então Lúcifer me pediu para pegar a manga e comê-la, mas ele percebeu que eu estava com medo de fazê-lo. Aí ele pegou uma manga e bateu 3 vezes na mão. Como resultado, uma faca apareceu em sua mão. Então ele cortou a manga e começou a comer. Ele disse: Você vê, é apenas uma manga. Enquanto Lúcifer comia a manga, deu-me apetite para comer aquela manga. Honestamente, eu não queria comer aquela manga, mas porque estava vendo Lúcifer comendo, me deu apetite. Isso é como a tentação de Eva que estava em 2 níveis, o nível visível e o nível audível. A Bíblia diz que ela viu que o fruto era bom. Esta é uma tentação ótica mais as mentiras de Lúcifer que foi uma tentação audível quando sentiu apetite para comer a manga. Então ele me deu aquela manga e quando eu a comi, estava muito saborosa, mas também foi a transferência de magia e poder satânico de Lúcifer. O fato dele ter comido e me dado, era uma aliança. Então Lúcifer me perguntou: Agora você acredita que eu sou Deus? Eu disse: Sim, eu acredito porque o que você disse aconteceu. Você fez a manga aparecer. Todos nós comemos. Lúcifer me disse: Agora que você se tornou meu amigo, tenho que transportá-lo para visitar meus reinos e tenho que apresentá-lo aos espíritos dos reinos invisíveis e darei a você uma missão em seu mundo aqui na Terra. Mas primeiro nós tenho que viajar para meus reinos e a muitos deles. Você deve ser apresentado aos meus anjos e espíritos para que possa cumprir a tarefa que estou prestes a lhe dar. Até esta terra que é meu reino e eu tenho meu representante aqui nesta terra. Ninguém pode fazer nada na terra a menos que receba a validação de meu representante. Eu sou o evangelista Edivaldo. Faça esta oração comigo. Aceite Jesus, escape do inferno. Todos os poderes de encantamento das trevas perderão o efeito na tua vida a partir desta oração. Querido Senhor Jesus Cristo, eu admito que sou um pecador. Fiz muitas coisas que não te agradam. Eu vivi minha vida apenas para mim. Sinto muito e me arrependo. Peço que me perdoe. Eu acredito que o Senhor morreu na cruz por mim, para me salvar. Você fez o que eu não poderia fazer por mim mesmo.
Venho até você agora e peço que assuma o controle da minha vida. Eu dou ao Senhor. De hoje em diante, ajude-me a viver todos os dias para você e de uma maneira que lhe agrade. Eu te amo, Senhor Jesus, e agradeço por passar toda a eternidade com o Senhor em nome de Jesus. Eu oro, limpa-me completamente com o teu sangue. Quebra todas as alianças feitas com todos os tipos de entidades demoníacas. Eu declaro a quebra de todas as correntes na minha vida em nome de Jesus. Amém.